agora, eu quero a sua atenção para uma série de reportagens especiais. É a primeira da série Órfãos do Feminicídio. Nós mergulhamos em histórias, ouvimos familiares, apuramos dados, questionamos as autoridades. E agora você vai ver o tamanho do impacto que esse crime, o tal do feminicídio, provoca em crianças e adolescentes. Coloca na tela. Essa sou eu com a minha mamãe, Josi. A voz carregada de saudade é de uma criança de 7 anos, que junto com a irmã, viu a mãe ser morta a facadas. Na época do crime, elas tinham apenas 2 e 4 anos de idade. Hoje, 5 anos depois, olhar as fotografias da família reunida foi uma das maneiras que as irmãs encontraram para aliviar a dor. Os momentos com a mamãe, quando eu não estava aqui, eu paro de pensar nela para eu não chorar. Aí eu penso na minha irmã, às vezes eu vou brincar com a minha irmã para parar. Porque eu fico às vezes triste. Janaína Romão Lúcio foi assassinada em julho de 2018, em Santa Maria. Um ano depois, Stefano Jesus de Amorim foi condenado a 36 anos de prisão pelo crime de feminicídio. Com a mãe morta e o pai preso, as crianças ficaram com a tia materna. É bem difícil, porque a vida mudou bastante, né? E tem que cuidar das meninas, ao mesmo tempo é uma perda assim que é difícil a gente lidar com ela, né? Porque eu tenho que ser forte pelas meninas e ao mesmo tempo, então assim, tem que ficar mascarando, não dá pra eu ficar chorando, que aí como é que eu vou dar força pra elas? A lei do feminicídio entrou em vigor em março de 2015. Desde então, 158 mulheres foram vítimas no DF, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Uma média de 20 mulheres mortas por ano. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. É quando o homem mata a mulher em razão da mulher ser do gênero feminino. Ou por discriminação ao sexo ou no contexto de violência doméstica e familiar. As filhas de Janaína fazem parte de um triste levantamento. Desde que a lei foi sancionada, o Distrito Federal já contabilizou 293 crianças e adolescentes órfãos pelo crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF. Em 63% dos casos, os filhos eram menores de idade. Eles são colocados em família substituta. Geralmente são parentes próximos. E não necessariamente a consanguinidade, ou seja, o sangue, vai ser um critério para inserir a criança naquele lar. Pode ser que simplesmente o julgador entenda que aquele lar era o lar mais adequado para aquela criança. O adulto que pretende assistir o menor, ser tutor do menor, seja ele adolescente ou criança, ele deve comprovar, né, por meio de uma ação de guarda, um pedido de guarda na justiça, que ele consegue prover vestuário, alimentação, higiene, necessidades que o menor vai precisar pelo período ali que estiver sendo tutelado. No DF, em 29% dos casos, as mulheres eram assalariadas e provedoras do lar. Com a perda da mãe, os órfãos passam a enfrentar a falta de amparo financeiro e psicológico. Quando ocorrem situações muito traumáticas na infância, isso tem impacto muito grande no desenvolvimento. Justamente porque as crianças e adolescentes não têm maturidade, né? Nem cognitiva, nem emocional para compreender o que elas estão passando. Então isso é muito impactante, é muito difícil. Gera impactos emocionais significativos. Esses impactos podem ser mais imediatos, a curto prazo, né? Por exemplo, ela pode sentir insegurança, porque as pessoas que deveriam cuidar de mim são as pessoas que me maltratam, são as pessoas que maltrataram minha mãe, né? Então, essa questão do senso de segurança, né, de confiança no outro abalado, elas podem vivenciar medo, desamparo. E isso somado a um processo de luto também. Traumas que também afetam os adultos. Esta mulher é sobrinha de uma vítima de feminicídio, morta com um tiro no rosto pelo ex. E coube a ela cuidar da filha do casal. A gente ficou mais íntima do que eu achava que a gente ia ficar, né? Porque
Ela é uma criança muito reservada, ela não se abre com todo mundo, ela não fala com todo mundo, então ela confiou em mim, eu vi que ela confiou em mim, sabe? Pra se abrir e realmente falar as coisas que ela tava sentindo, e eu me senti muito especial ao mesmo tempo em relação a isso. Então o maior desafio é tentar fazer algo que a gente nunca vai conseguir, que é suprir o pai e a mãe da vida dela. Isso é algo que a gente não vai conseguir de forma alguma. Eu tenho que tirar muita força, não sei de onde, mas é o amor, né? Porque eu já amava elas desde sempre, elas já viviam aqui. E a gente sempre tinha essa preocupação por conta da convivência delas, né? Era uma vida, assim, muito difícil, viver essa perseguição, essa violência, né? Então a gente já... Por mais que a gente tivesse esperança de que não acontecesse nada, a gente ficava imaginando o que acontecesse alguma hora. Não espero justiça, porque ela nunca vai ser feita. Minha mãe nunca vai vir de volta. Nunca. Nada que for feito vai trazer minha mãe de volta. Essas crianças, elas foram submetidas, né, expostas a uma violência extrema. Então, assim, a gravidade dos impactos da violência vai depender da qualidade do apoio psicológico e comunitário com o qual elas vão contar. Então, o acompanhamento é muito importante para que elas tenham chance de elaborar essa experiência, de compreender o que aconteceu, né? De lidar com o sofrimento que é gerado, né, pelas perdas, né, que o feminicídio acarreta e pela própria exposição que elas tiveram, né, ao crime. A gente tem que lembrar que algumas crianças, elas testemunharam a própria cena do crime, né? E o feminicídio também, ele vai ter uma repercussão muito grande na vida de crianças e adolescentes, porque ele vai trazer uma mudança muito brutal, né, nos vínculos familiares. Então é a perda daquela mãe, que às vezes é uma mãe provedora, de qualquer forma é uma mãe, é a pessoa que é referência de afeto, de cuidado, né? É a perda do pai, ou de uma pessoa que era próxima à família, que cometeu o feminicídio, pode ser um padrasto, e que até aquele momento era significativa na vida dessa criança. Então imagine uma criança que, além de perder a mãe, sabe que esse sofrimento foi provocado por um ato do próprio pai. Então esse pai nunca mais vai ser o mesmo. Eu quero que esses caras tomem 100, 200, 300 anos de cadeia e que cumpra esses 100, 200 e 300 anos de cadeia presos. Mas como a menina falou aí, justiça nunca vai ser feita, né, cara? A mãe não volta. A mãe não volta. Essa história trágica vai ficar na cabeça da criança, do adolescente, às vezes até do adulto. E o órfão, ou os órfãos, a quantidade é maior do que os feminicídios. Porque uma mulher tem 2, 3 filhos. Uma morte dessa, ficam 2, 3 órfãos. Como vocês viram na reportagem, quem sustenta? Quem paga as contas? Pensando nisso, nessa semana, lá na Câmara Federal, eu apresentei um projeto de lei de número 929/2023, para que essas crianças, adultos, também, porque vai assim, até 21 anos de idade, receba essa pensão do governo. Se estiver estudando de 21 a 24 anos de idade, continue recebendo essa pensão do governo. Então, o projeto de lei 929 de minha autoria é para que o órfão não fique desassistido. E aí, como esse pai vai voltar a ser pai? Como? Parabéns pela série, parabéns pela reportagem, Josi. 1h49 em Brasília. Vamos nessa porque hoje no Cidade Alerta você acompanha a segunda reportagem da série, que vai mostrar aí um pouco mais sobre os casos de feminicídio. Um verdadeiro raio-x desse crime que já destruiu tantas famílias. Não perca, às 6 da tarde aí na segunda reportagem da série Órfãos do Feminicídio.